Volte-se comigo nesta tarde para a palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Jeremias. Eu abrirei no capítulo de número 8, lerei o versículo de número 20. Jeremias, capítulo de número 8, versículo de número 20. Estas palavras do profeta pelo Espírito, um clamor de lamentação pela condenação que viria sobre o povo de Judá. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. O título desta mensagem nesta tarde é uma pergunta: você já foi salvo? É você nesta tarde uma pessoa salva, perdoada por Deus, reconciliada com o teu Criador? Pode você afirmar certeza de salvação, certeza de vida eterna, que quando a luz deste mundo se apagar para você e a luz de um novo mundo se acender na presença do teu Criador, você será recebido pelo teu Deus, porque um dia você encontrou um lugar de arrependimento e reconciliação com Deus? Você já foi salvo, amigo? Esse texto da palavra de Deus que nós acabamos de ler é a respeito disso. É a respeito de salvação e a respeito do perigo da procrastinação espiritual, o perigo de deixar para depois, o perigo de procrastinar, buscar a Deus, buscar o perdão do Senhor, deixar para mais tarde buscar a reconciliação. Essa é a história de Judá nesse período, e esse texto ele marca exatamente isso. Essas palavras: passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Bem, são palavras do profeta Jeremias, escrita por volta do ano 600, do sexto século, 585, antes da vinda do Salvador a este mundo. E Jeremias, talvez você saiba, foi um dos principais profetas de Deus, enviado a Israel, mais especificamente a Judá, o reino do sul. Ele foi chamado por Deus na sua juventude para anunciar a palavra de Deus, para profetizar sobre Judá. Você se recorda que nesse período da história de Israel, Israel estava dividido em dois reinos: o norte, que era Israel, com a capital em Samaria ou Samaria, e o reino do sul, Judá, a tribo de Judá, com a capital na cidade de Jerusalém. E neste período aqui, Isaías profetiza da parte de Deus, trazendo a mensagem de Jeová, do Senhor, a Israel, e nesse momento em particular contra Israel, para pregar contra aquela capital de Jerusalém, sobre os seus pecados, sobre terem se distanciado do seu Criador. E apesar da sua pregação, apesar da sua lamentação, Jeremias, apesar do seu clamor, Israel, ou melhor, Judá, nunca se arrependeu, e por causa disso o julgamento de Deus deveria cair sobre aquela nação. Eles haviam se afastado do seu Deus, eles haviam se afastado do seu Criador, que os amou, que os separou, que enviou a sua lei, os seus profetas, que os amou, que enviou tantas e tantas bênçãos. Eles abandonaram Deus de Davi, de Abraão, de Isaac, de Jacó, e adotaram ídolos, os deuses com D minúsculo dos povos vizinhos, e se prostraram diante daquelas semidivindades, estátuas e tantas abominações, e rejeitaram Deus pessoal, Deus verdadeiro, Jeová, e foram corrompidos assim moralmente, porque quando uma pessoa passa a não temer mais a Deus, ele se torna um ateu, obviamente, embora tenha muitos ídolos. E o resultado desse ateísmo no coração é a corrupção na alma. E Jeremias, não só ele, outros profetas também, foram levantados por Deus para advertir aquela nação, para chamar aquele povo ao arrependimento, mas o povo não se arrependeria. O povo não levaria em consideração as advertências de Deus enviadas de tantas e tantas maneiras. Então o que deveria acontecer é que depois da corrupção moral daquele povo, do endurecimento do coração daquele povo, Jeremias clamando, chamando ao arrependimento, dizendo que Deus enviaria punição. O povo não se arrepende, então Deus envia os babilônios. E Nabucodonosor, aquele grande personagem da história, com todo o seu exército de ponta para a época, para invadir Jerusalém, para destruir aquela cidade, para tocar fogo nos muros de Jerusalém e destruir o templo, colocar no chão aquele templo, levar cativo Judá e o seu rei, preso a ganchos no nariz, como um cativo, como um animal, para Babilônia, e ali aquele povo haveria de permanecer
por muitos anos, por inúmeras décadas, se entupindo de ídolos, os ídolos das nações, comendo ídolos, assim por dizer, saturando-se de ídolo, até entenderem que o verdadeiro Deus é o Senhor seu Deus, que os livrou da escravidão no Egito e os trouxe para aquela terra onde manava leite e mel, por conta das advertências desprezadas. Então o Senhor envia aquele exército. É muito interessante, na verdade, fazer um parêntese aqui, porque a história secular registra sobre isso. Quando eu estava cursando História, eu tive uma oportunidade de ler alguns materiais a respeito desse momento, quando Babilônia invadiu Jerusalém. A invasão de Jerusalém, na verdade, antes de chegarem a Jerusalém, os babilônios se reuniram próximo da cidade de Laquis, ou Laquis, ali próximo a Judá. E você tem hoje muitos tabletes de argila, cartas assim por dizer, espalhados por várias partes do mundo, foram recuperadas em escavação arqueológicas na cidade de Laquis. E hoje você encontra uma parte dela no Museu Britânico, na Inglaterra, e também no Museu Rockefeller, na cidade de Jerusalém. Cartas que foram escritas dos comandantes, dos generais judaicos, hebreus, para o rei em Jerusalém, e do rei para aqueles generais, falando sobre o estado, a proximidade, a chegada de Nabucodonosor, os seus exércitos, a distância em que se encontravam. E você encontra esses tabletes de argila, escritos em carbono, não é? No Museu Britânico e tantos lugares, registrando o pano de fundo desse momento aqui do capítulo 8 de Jeremias. O julgamento que viria sobre aquela nação, o julgamento de Deus que seria executado, o cerco dos babilônios contra Laquis, então contra Jerusalém, e o julgamento de Deus viria. E você pode encontrar muitas informações a respeito disso. É tremendo ver com detalhes como a profecia, como o julgamento, a predição de Jeremias e de outros profetas se cumpre de uma maneira literal, precisa, como determinado pelo Senhor Deus. E o julgamento de Deus veio sobre Judá, onde estava Jerusalém, em dois momentos. Veio primeiro no ano 605, o sul de Judá foi invadido pelos babilônios, e então pouco tempo depois, no ano de 585, Jerusalém, a capital, foi tomada, destruída, e o profeta Jeremias, ele prega antes desse julgamento, ele profetiza da parte de Deus, ou adverte aquela nação antes desse julgamento. Bem, ele vê a aproximação do julgamento de Deus, e ele lamenta. É por isso que Jeremias é chamado o profeta das lamentações. O próximo livro, depois de Jeremias, é Lamentações de Jeremias, como aquele homem da parte de Deus lamenta pelo castigo que viria, porque Israel, Judá, não se arrepende de seus pecados. Ele vê a aproximação do julgamento e de coração pesado ele se coloca no lugar do povo e ele fala na sua tristeza estes versículos de número 19 ao versículo de número 21. Ouça essas palavras: eis a voz do clamor da filha do meu povo de terra muito remota. Não está o Senhor em Sião, não está nela o seu rei. Por que me provocaram a ira? Jeremias, ele toma os sentimentos de Deus e fala ao povo, e então ele toma o sentimento de um povo que não se arrepende e clama e lamenta: por que me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com vaidades estranhas? Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo, ando de luto, o espanto se apoderou de mim. Todo esse tempo já passou e nós não nos arrependemos. Deus envia os seus profetas, Babilônia está chegando, tanto tempo já passou e nós não estamos salvos, seguros, guardados por Deus. O julgamento está próximo e nós não fomos libertos da mão de Nabucodonosor e daqueles homens valentes. Ali estavam os exércitos de Babilônia chegando próximo. E eles sentiam o perigo que cercava, eles já sentiam o julgamento de Deus. Eles sabiam que aquilo provavelmente vinha da parte de Deus, cumprindo a profecia, mas ainda assim eles não se voltariam a Deus. Ainda assim eles não se arrependeriam e clamariam a Deus por misericórdia e por perdão. Ainda assim eles não derrubariam os seus ídolos e clamariam ao Deus verdadeiro por misericórdia e salvação. Eles continuariam na sua idolatria, continuariam, adorando as suas imagens de escultura, se entregando à cobiça, à violência, à avareza, a coisas absurdas e chocantes diante dos olhos de Deus. Enquanto Deus estava enviando a advertência, eles não se arrependeriam. E em sua acusação contra Judá, o profeta Jeremias, ele lança 3 lamentações ou acusações. Primeiro, ele acusa o povo dizendo
que o povo havia rejeitado a Deus e desprezado os mandamentos de Deus. Está no versículo 5 ao versículo de número 7, estas palavras. Por que, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia tão contínua? Persiste no engano, não quer voltar. Eu escutei e ouvi, não falam o que é reto, ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz? Cada um se desvia na sua carreira, como um cavalo que se arremete com ímpeto à batalha. Até a cegônia no céu conhece os seus tempos determinados, e a rola e o grou e a andorinha observam o tempo da sua ribação, mas o meu povo não conhece o juízo de Deus. Isaías também, em segundo lugar, ou melhor, Jeremias, perdoe-me, ele lança uma segunda acusação contra Judá, dizendo que os representantes de Deus naquela nação haviam traído o seu ofício e profetizavam mentiras e ensinavam mentiras àquela nação, dizendo que estaria tudo bem para aquele povo se afastar do Deus verdadeiro. Versículos de número 8 ao número 11. Como, pois, dizeis, nós somos sábios, e a lei do Senhor está conosco, eis que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. Os sábios são envergonhados, espantados e presos, eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria, pois, têm eles? E então o profeta lança contra ele mais uma acusação, que eles se recusavam a se arrepender, que eles se recusavam a se voltar a Deus. Veja o versículo de número 6 novamente. Eu escutei, eu ouvi, não falam o que é reto, ninguém há que se arrependa da sua maldade, mas dizem: que fiz? Cada um se desvia na sua carreira, como um cavalo que se arremete com ímpeto na batalha. O coração do profeta estava ferido. Ele sabia, como um servo de Deus, que a condenação do Senhor logo chegaria sobre aquela nação, que Deus iria punir como ele se determinou, mas que eles não precisavam ser condenados, que eles não precisavam ser punidos, que se somente aquela nação, Jeremias sabia, que se somente aquela nação, como no passado, se arrependesse e clamasse a Deus e lançasse fora os ídolos de todo o coração, buscasse ao Senhor, Deus seria misericordioso e Deus haveria de perdoar e sarar aquela nação e prosperar aquele povo novamente. Ele sabia disso, por isso ele se lamenta, ele vê as nações dos gentios, Babilônia chegando. Ele sabe que Deus é poderoso para perdoar, e ele vê a dureza do coração daquele povo, e assim ele se lamenta profundamente, ele se lamenta pela desolação da terra, pelo castigo da terra. Versículo de número 13, ele diz: certamente os apanharei, ele fala como o Senhor, diz o Senhor, já não há uvas na vide. Deus já estava castigando Judá, não havia plantas, ou melhor, colheitas, nem figos na videira, e até a folha caiu, e o que lhes dei passará dele. Ele diz ainda no versículo de número 20 em diante: porque nos assentamos ainda, juntai-vos, entremos nas cidades fortificadas e ali pereçamos, pois já o Senhor nosso Deus nos destinou a perecer e nos deu a beber água de fel, porquanto pecamos contra o Senhor. Jeremias sabia muito bem o que iria acontecer com aquela nação. Ele lamenta que depois de tantas advertências, tantas instâncias, aquele povo se recusasse a se arrepender e não fora salvo até aquele momento, ainda embora os babilônios estavam tão próximos. Daí esses sentimentos, daí estas palavras do versículo de número 20: passou a cega, findou o verão, e diz Jeremias: nós não estamos salvos. Bem, o povo havia se entregado a pecados diversos. No versículo de número 19, a segunda parte, nós lemos que eles são acusados de idolatria, porque me provocaram a ira com as suas imagens de esculturas, com vaidades estranhas. O termo no hebraico para vaidade é vazio. Ídolos vazios, bolhas de ar, são apenas matéria, não existe um Deus por trás desses ídolos. Se prostraram diante de estátuas de pedra, de gesso, de pau, de ouro, de prata. Me provocaram, Deus verdadeiro, se prostrando diante de coisas vazias, de vaidades estranhas, estrangeiras, de outros povos, de outras nações que não conhecem a Deus. O povo estava adorando os ídolos das nações. Bem, mas qual era a atração, eu pergunto? Qual era a atração de adorar ídolos de outras nações, quando eles tinham
o Deus verdadeiro? Bem, eu te digo, a atração de adorar ídolos era a liberdade moral que aqueles ídolos davam àquela nação. Aqueles ídolos pagãos, eles não proibiam as pessoas de viverem, por exemplo, uma vida imoral. Aqueles ídolos não colocavam o dedo na alma do seu adorador. Aqueles ídolos não se preocupavam se eles mentiam, roubavam, trapaceavam, conquanto que o adorador oferecesse sacrifício, aplacasse a divindade, tivesse o seu ídolo na sua casa, fosse ao templo de vez em quando. Aqueles deuses não se preocupavam com moralidade, com ética, com reverência a Deus, com justiça na sociedade. Daí a atração dos ídolos. Essa foi sempre a atração dos ídolos. Seja em sociedades como essas, entre os assírios, entre os heveus, entre os edonitas e todas aquelas nações que cercavam Israel, sejam as grandes nações históricas como os gregos, os romanos, desenvolvidos, sempre idólatras. Por quê? Porque eu sei que existe um Deus. Eu fui criado sabendo que existe um Deus. Todos os homens foram ao longo da história, mas eu não quero buscar o Deus verdadeiro. Eu prefiro um Deus que justifique a minha imoralidade e a minha mentira e a minha rebelião no coração. Essa é a atração dos ídolos. Essa é a atração de adorar um Deus falso que está aí antes de eu ter nascido, que a minha família adora, aquele templo magnífico, ou o que quer que seja. Deus, ou melhor, deuses são criados como substitutos para o Deus verdadeiro, que nós sabemos que é santo, que haverá de punir o pecado, que toca em minha consciência. Por isso eu prefiro uma religião morta, de objetos, de alguma coisa do tipo que eu use, que eu carregue, porque estas coisas não interferem na minha vida de pecados, longe de meu Deus. Mas havia algo mais com os ídolos. Porque se eu oferecesse sacrifícios, ofertas a esses deuses, então eles me farão próspero. Você percebe? Ganância, a busca por coisas materiais, terrenas. Se eu oferecer sacrifício a este Deus pagão, ele vai me dar uma boa colheita, ele vai enviar chuva. Se eu buscar a magia, coisas deste tipo, eu vou ser rico, vou ser famoso. Bem, por que nós estamos lidando com esse tema nessa tarde? Talvez você diga, essa história ela é muito antiga, 685 anos antes de Cristo, 2105 anos antes de eu ter nascido, antes dessa geração que eu vivo agora. Qual o significado disso? Há um ponto aqui. É uma história antiga registrada neste livro, mas está num livro que é a palavra de Deus, está registrado na Bíblia. E você deveria saber, nesta altura do campeonato, se você diz crer na Bíblia, que a Bíblia é a palavra de Deus. E o Espírito de Deus, entre muitas coisas, escolheu registrar essa narrativa e foi colocado aqui por Deus, este capítulo 8 de Jeremias, para o nosso ensino hoje. Há algo espiritual para mim e para você nesta tarde, neste livro. E a lição aqui é esta. Porque esta narrativa está presente aqui sobre a idolatria, a rebelião de Judá e o castigo de Deus, bem, porque aqui está um retrato da natureza humana. Aqui está um retrato da mentalidade humana. Querido amigo, você não precisa de um psicólogo para te ensinar como é a mente, o comportamento humano. Nós temos toda a psicologia humana na Bíblia, na palavra de Deus. Aqui está o melhor retrato da natureza humana, um espelho. Há paralelos na Bíblia. São paralelos da nossa natureza registrado no registro dessa nação, perdão. Aquilo que eles pensavam, faziam, sentiam, o comportamento deles, paralelam o nosso comportamento hoje, a maneira como nós lidamos com a palavra de Deus, a maneira como nós lidamos com as verdades de Deus. É por isso que está registrado aqui, e muitas vezes a advertência dada por Deus àquele povo é a mesma advertência dada por Ele a nós. Nós somos retratados aqui. Aqui está o nosso rosto, o nosso nariz. Sou eu, é você, todos nós em nossa nação. Estamos retratados aqui, porque Deus conhece a alma. Não há nada novo debaixo do céu. Assim, se somos os mesmos homens, a mesma mentalidade, então é suficiente um único registro do passado sobre a atitude humana para com Deus. É por isso que está aqui. Agora, aqui está o nosso retrato. Assim, a nossa sociedade presente. Eles eram idólatras. Eles viraram a costa para Deus. E assim nós pensamos, bem, eu digo, se eu tenho que ter uma religião,
Eu prefiro uma religião que me dê liberdade moral. Não é assim que nós pensamos lá no íntimo. Sim, eu quero uma religião solene, claro, uma religião que tem uma aparência de santidade, em vestimentas, em coisas, em vitrais, coisas grandes, coisas exteriores. Eu quero uma religião que não seja bagunçada, claro, que tenha uma aparência de santidade, mas eu quero uma religião que possua um Deus que não faça caso do meu estilo de vida. Eu quero uma religião que não possua um Deus que se importe com o meu pecado. Eu não quero um Deus santo, porque um Deus santo irá punir o meu pecado. Eu não quero um Deus onisciente que conhece todas as coisas, porque um Deus assim esquadrinha o meu coração, vê o meu pensamento e descobre toda a minha sujeira. Eu quero uma religião, mas eu não quero uma religião com um Deus como esse. Por isso eu prefiro um ídolo. Um ídolo que eu possa controlar, que não ponha um dedo em minha alma, que não interfira em minha vida, que não mostre a ferida do meu pecado, que não diga que eu preciso me arrepender, que diga que está tudo bem. Eu quero uma religião assim. Uma religião que me permita me entregar à ganância. Eles ofereciam sacrifícios à divindade para ter uma boa colheita, uma boa vitória na guerra, soberania sobre os seus vizinhos. Eu quero uma religião que me faça prosperar, que eu ponha uma ofertinha ali dentro daquela religião, pule uma fogueira santa, ofereça a 13ª, 14ª parte do meu salário, ou tudo que eu tenho, eu pego estas coisas, ponho nessa máquina, puxe a alavanca e ganho uma bolada de dinheiro em cima de mim. Eu quero uma religião, pode ser cristão, o que quer que seja, não interessa. Eu quero uma religião que me faça próspero. Assim nós temos muitas religiões, não é? Nós temos imensos cassinos religiosos na cidade de São Paulo, chamado de templos, onde as pessoas, como num cassino religioso, trazem os seus níqueis para colocar naquela máquina da fé, esperando receber uma bolada. Eu quero uma religião assim, que diga que Deus me ama, que Ele está preocupado comigo, mas que Ele não põe o dedo em minha alma e não se importe com os meus pecados e o estado do meu coração. Tudo bem ter um evangelho, mas eu quero um evangelho que me faça próspero, rico nesta vida, que me blinde dos problemas e que não espere de mim mais do que uma oferta, uma visita de vez em quando na igreja e coisas como essa. Não uma religião, não uma mensagem que diga que eu sou um pecador e que eu estou perdido e condenado. Eu preciso buscar desesperadamente a misericórdia e o perdão de Deus e que em mim mesmo eu não tenho qualquer valor para angariar salvação. E que tudo o que importa é a justiça de Jesus e o seu sacrifício. Eu não quero algo assim. Eu quero um evangelho que pregue um Deus que resolva as coisas para mim. Eu quero uma religião cujo Deus seja, na verdade, um tipo de gênio da lâmpada. Quando eu preciso, eu chamo Ele. Quando eu não preciso, eu coloco Ele de lado. Se eu preciso de alguma coisa, eu clamo, eu choro, eu ofereço o meu sacrifício de dinheiro, o que quer que seja. Um pagão moderno. Um Deus que não me importune com arrependimento e submissão. Um Deus que deixa eu gerir a minha própria vida. E quando eu cometer os piores pecados, eu derramar algumas lágrimas de remorso, dar uma oferta na igreja, subir uma escadaria de joelho, rezar um terço, fazer qualquer coisa que seja, Ele me perdoe. Eu quero um Deus que eu possa controlar. E esse é o nosso retrato, queridos amigos. É por isso que os ídolos sempre foram atrativos. É por isso, querido amigo, que esse texto foi selecionado pelo Espírito Santo e colocado aqui para o nosso ensino. Mas aqueles judeus estavam em grande perigo, porque Deus, diz a Bíblia, Deus não se deixa zombar. E tudo aquilo que o homem plantar, ele irá colher. E apesar de Deus ser paciente com aquele povo, um povo rebelde, idólatra, duro, o julgamento estava a caminho. E o castigo de Deus contra aquele povo estava a caminho, e os exércitos babilônios já se aproximavam para invadir Jerusalém. E aquele templo belo, construído por Salomão, seria colocado no chão como cinzas. E o profeta está advertindo e falando, mas eles desprezaram, eles não creram. Como foi? Como foi isso? Que aquele povo que conhecia a sua história de intervenção divina, de castigo divino, de libertação divina, se permitiu imaginar que Deus não iria cumprir a sua advertência. Como foi que isso aconteceu? Bem, isso aconteceu da seguinte maneira. Observe que há aplicações para nós aqui. Os líderes corruptos daquela nação convenceram o povo que nada iria acontecer. Porque os babilônios, Babilônia, uma grande nação, uma imensa nação, a nação mais poderosa naquele momento, iria se importar com pequenina Jerusalém, num país distante, na beira do mar. Eles têm muitas coisas para fazer do que se preocupar
com Jerusalém. Ah, mas eles não sabiam, ou não queriam saber, que fora Deus que tinha movido e levantado Babilônia para ir a Jerusalém e destruí-la. E assim eles foram tomados de surpresas quando ouviram o barulho das carruagens e dos soldados em multidão incontável vindo contra Jerusalém. A fumaça das colheitas queimadas pelos babilônios no horizonte. Eles desprezaram as advertências e de repente vem o juízo de Deus sobre aquela nação, sobre aquele povo. Queridos amigos, aqui está a lição. Nós somos exatamente assim também. Quantas vezes você já escutou o Evangelho, eu te pergunto? Quantas vezes você ouviu a palavra de Deus te chamando ao arrependimento? Quantas vezes, indo mais para dentro, a tua consciência já foi tocada, te advertindo que você deveria buscar a Deus enquanto há tempo, que você deveria se aproximar de Deus, confessar os teus pecados? Quantas vezes a tua consciência te disse, da parte de Deus, que você estava errado em tua maneira de viver em pecados? E quantas vezes você empurrou este mensageiro de Deus, esse profeta de Deus na consciência de lado e disse a si mesmo, Deus não vai me condenar, como eles disseram, como aqueles líderes convenceram Israel, Deus não vai me condenar, Deus não se importa, Deus não se importa com as minhas falhas. Sim, eu tenho falhas, para com isso, Deus vai esquecer das minhas falhas, Deus não vai se importar comigo, Deus está se importando com Hitler. Deus se importa com Stalin, Deus é um juiz, é Stalin, milhões de mortes e assassinatos. Deus está mais preocupado com Stalin, com Hitler, do que pessoas comigo. São essas pessoas que vão para o inferno, que serão condenadas. Deus não vai me condenar assim, eu sei que eu sou um pecador, já fiz coisas terríveis, mas eu não sou um Hitler. Deus não vai me condenar ao inferno. Babilônia não se importa com Jerusalém, mas você não sabe que Deus conhece o teu coração e que Ele manda essa advertência. E pensando assim, você segue desprezando as advertências de Deus e o comando da palavra de Deus ao arrependimento. Amigo, você nunca leu a palavra de Deus. Você nunca leu os textos da palavra de Deus que diz que Deus determinou-se a condenar o pecador impenitente. Você nunca ouviu o que a Bíblia diz lá em Romanos, que o salário, a paga do pecado é a morte. Você nunca ouviu o que diz a palavra de Deus em Hebreus, que Deus determinou ao homem morrer uma única vez e depois disso vem o juízo? Você nunca leu João 3,18, a palavra de Deus, que diz que todo aquele que crê em Jesus será salvo, mas aquele que não crê já está condenado? Será que você nunca leu Atos, capítulo 18, versículo de número 30, que diz estas palavras? Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, todos os homens em todo lugar, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, isto é, Jesus Cristo. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Você nunca leu isso? Você nunca aprendeu isso? Você segue em tua imaginação, você não ouve a advertência de Deus registrada aqui há 2000 e tantos anos? Você imagina mesmo que Ele não irá punir o pecado e julgar o pecador? Se você se convenceu de alguma maneira de que Deus não irá cumprir a sua palavra e se permitiu imaginar que a morte está muito, muito longe, que ela somente chega a outras pessoas, que eu posso viver a minha vida longe de Deus, como se Deus não existisse, como se Deus não fosse santo, como se eu pudesse buscar a Deus mais tarde. Ouça o que diz a palavra do Senhor: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o homem mau os seus caminhos maus e converta-se ao Senhor, que é misericordioso em perdoar. Você nunca ouviu a respeito disso? Você nunca ouviu a voz do Senhor? Será que você é o tipo de pessoa que diz: no final das contas, Deus é amor, e Deus estará de braços abertos para me receber, porque eu não sou uma pessoa tão má assim, e se eu sentir algum remorso e fizer algum bem no final, no último minuto,
Deus vai me aceitar. Será que você nunca ouviu que Deus diz na palavra que toda a nossa justiça e boas obras diante de Deus são consideradas como coisas imundas, podres, não podem ser usadas para trocar pela salvação? Você não para pensar que a morte está mais próxima do que você imagina e que o dia de prestar contas chegará. E se você, tendo ouvido a palavra de Deus tantas vezes, você ainda não veio a Ele em arrependimento, você ainda não está salvo, amigo. Você ainda não foi salvo por Deus do dia da condenação, do dia de juízo. Os líderes convenceram aquela nação que eles tinham fortificações maravilhosas e que eles tinham muitos reservatórios de água e que se Babilônia viesse, eles não precisavam se preocupar. Por quê? Porque Judá, Jerusalém, iria alugar os egípcios e os seus exércitos. Mas quando os babilônios chegaram com sua tecnologia de ponta para a época e suas estratégias bélicas de ataque, cercaram Jerusalém para matá-la de fome, todos os moradores daquela cidade, então eles não duraram nada e eles queimaram os muros, e eles derrubaram aquele templo e levaram cativo todos os judeus. Bem, nós pensamos como aqueles judeus muitas vezes, que eu sei o caminho para Deus por mim mesmo, e na hora certa eu vou buscar a Deus. Amigo, você nunca ouviu o que a palavra de Deus diz em Mateus, capítulo 7, versículo 14, que estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e que poucos há que a encontram. E você imagina que pode encontrar o caminho de salvação por si mesmo? Caso você é o tipo de pessoa que diz: bem, eu tenho os meus bons pontos debaixo da manga para apresentar a Deus, eu tenho o meu crédito, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu vou poder apresentar isso diante de Deus, eu vou dizer a Deus no dia de julgamento: eu não fui tão mal assim, eu vou recordar a Deus os meus pontos, eu vou argumentar com Ele. Não haverá argumento diante de Deus no dia de juízo. Será que você nunca ouviu a advertência da palavra de Deus lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, que diz que é pela graça de Deus que sois salvos por meio da fé, e que isso não vem de vós, isto é, não é baseado em nossas obras, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus, para as boas obras, que as boas obras vêm depois da salvação, que ninguém será salvo por religiosidade. Você nunca ouviu essa advertência da parte de Deus, escrita aqui na palavra de Deus? Os líderes convenceram o povo de que o templo não seria destruído. Não é interessante isso? Oh, nós somos o povo de Deus. Eu sou um cristão, eu não sou um pagão, eu não ofereço sacrifícios a demônios. Nós somos o povo de Deus aqui em Jerusalém, e aqui em Jerusalém está o grande templo de Deus. Deus não vai destruir o seu próprio templo, onde Ele habita, onde Ele é adorado, onde sacrifício é feito a Ele. Deus não irá fazer isso, na verdade. Assim os líderes comoveram o coração daquele povo a não se voltar a Deus, a não ouvir as advertências de seus profetas. E os babilônios, sabe o que eles fizeram? Eles incendiaram o templo, porque Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Há alguém aqui nesta tarde que pensa desta maneira, e você diz: Deus é um Deus de amor, pastor. O Senhor está pregando um Deus que eu não conheço. Talvez você não conhece, porque é o Deus da Bíblia. Você diz: Deus é um Deus de amor, pastor. Deus não irá mandar ninguém para o inferno. O inferno é um lugar muito trágico, terrível. No final das contas, eu não sou nenhum criminoso, pastor. Você nunca ouviu, amigo, o que diz a palavra em Romanos 3, 23, que todos pecaram e separados, destituídos estão da glória de Deus. Você nunca ouviu o que ele diz em Romanos capítulo 6, 23, que o salário do pecado é a morte, que Deus irá condenar sim, que o dom gratuito de Deus é a vida eterna, mas que Ele irá punir o pecado sim, que Deus esquadrinha o coração. Ouça essas palavras do Senhor aqui em Jeremias, ouça a voz de Deus falando com tua alma: passou a cega, findou o verão, e nós
não estamos salvos. Nessas palavras você pode ouvir os gritos daqueles que morrem, os pesares dos perdidos, a angústia dos que perecem sem Deus no inferno. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. E nós não estamos salvos. Nós não estamos salvos. Que coisa terrível é não estar salvo até agora. E a salvação é a coisa mais importante na existência de uma pessoa. Se você pudesse julgar um objeto pela preciosidade deste objeto, salvação é a coisa mais preciosa na existência de uma pessoa. Ter o perdão de meus pecados, todos os meus pecados, ter aquela consciência culpada, apaziguada, na antessala da eternidade, aquele momento de partir, ter paz com Deus, porque Ele me salvou e me transformou. Isso é salvação, querido. Ser salvo do julgamento de Deus por meus pecados. Que coisa terrível é saber que uma pessoa poderia estar tão próxima do seu fim, nos seus últimos dias, últimas semanas, horas de vida, destinada à condenação, e tudo isso porque escolheu desprezar o convite de Deus, o chamado ao arrependimento e o convite ao perdão que o Senhor oferece a todo pecador. Uma das tragédias que mais marcaram o Brasil nos últimos 15 anos, 10 anos, talvez você se recorde, foi a tragédia da Boate Kiss. Você se recorda? 2013, Rio Grande do Sul, cidade de Santa Maria. 242 indivíduos jovens morreram, 242 pessoas, 680 feridos. Que tragédia, que tragédia. Aqueles jovens, aqueles homens e mulheres, antes de irem para aquela boate, naquela noite, se preparando no espelho, colocando o seu melhor visual, seu melhor perfume, desejando ter uma noite de diversão. Eles imaginavam que iriam para aquele lugar ter um pouco de diversão, então voltariam para a sua casa para descansar e começar a sua semana de trabalho. Mas onde estão eles agora? Senão na eternidade, na presença de Deus, do Criador. Oh, imaginar que a morte virá em 50 anos, em 80 anos, é uma coisa certa, querido amigo. Qualquer decisão que você pode tomar quanto a Deus, quanto a buscá-lo, quanto a buscar a certeza de salvação, só pode ser tomada enquanto você está vivo. A morte irá selar o teu destino. Não há argumentação depois da morte, não há pleiteio, não há conversa com Deus sobre eu fiz isso, eu era aquilo, e Ele, a igreja, o estado da religião no mundo, não há argumento. Você não pode mudar o teu destino quando a vida acabar, quando o fôlego deixar o teu pulmão. O meu objetivo nesta tarde não é te amedrontar com essas palavras, mas se esses fatos puderem te levar a correr para Jesus, isso terá sido a melhor coisa que eu fiz nesta tarde. Ouça essas palavras, permita que elas sejam as tuas palavras se você não foi salvo. Um clamor, um desejo por salvação. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. A tragédia de ainda não estar salvo. A cega, você sabe, é a colheita, e a colheita acontecia no verão. E o verão marcava a passagem do ano para o povo judeu. E o que Jeremias está dizendo é que houve tantas oportunidades para Israel, Jerusalém, se arrepender diante de Deus, oportunidades que passaram, e eles não se arrependeram, e eles não clamaram por salvação. Quantas vezes você já ouviu o Evangelho? Quantas vezes Deus falou à tua consciência e você lançou de lado a voz de Deus para seguir em frente? Quantas estações já passaram? Talvez você tenha desejado em um determinado momento encontrar a paz de Deus e o perdão de teus pecados. Talvez você em algum momento sentiu o perigo da brevidade da vida e a morte passou perto e você disse, eu preciso buscar a Deus, eu preciso de perdão, e você deixou o tempo passar e as coisas aceleraram e outras coisas entraram em teu caminho e você não buscou a reconciliação com Deus. Quantas estações já passaram? A infância, a primavera da vida já passou ou está passando e você ainda não está salvo.
Você está saindo da infância e você ainda não está salvo. A idade adulta, que é o outono da vida, corre a passos largos e você permanece não salvo diante de Deus. E Ele te adverte que há um dia de prestar contas. A velhice, o inverno da vida para muitos já chegou e você com cabelos brancos ainda não está salvo. Já não há mais folhas, já não há mais uvas, já não há mais figos. As marcas da velhice estão chegando, o tempo está passando, você irá subir à presença de teu Deus e você não está salvo ainda, meu amigo. E você irá se apresentar diante do teu Criador. Passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Salvação, reconciliação com Deus é uma questão de entender o problema, entenda isso. Qual é o problema? Eu sou um pecador, eu sou a parte ofensiva, Deus é a parte ofendida, eu quebrei as leis de Deus em meu coração. Não erre nisso. Pecado não são somente coisas que nós fazemos ou falamos. Pecado é algo que está dentro de nós. Toda inveja é pecado, toda mentira é pecado. E quantas mentiras nós falamos? Toda imoralidade, toda crueldade, toda ganância, toda cobiça, toda ambição carnal, terrível, a incredulidade. Eu sou um pecador. Eu cometi todo tipo de pecado, esse é o problema. E porque Deus é um Deus santo, um Deus reto, Ele não pode fechar os seus olhos para o meu pecado, varrer para debaixo do carpete e me aceitar no céu. Deus não aceita pecadores não convertidos no céu. E Ele deve punir o pecado, e esse pecador sou eu. Você não pode fugir da presença de Deus, amigo. Há um dia de julgamento e nós subimos para a presença de Deus. E está determinado para todo homem e mulher, e nós não seremos julgados de acordo com a opinião que nós temos sobre nós mesmos, nem de acordo com a opinião que nossos amigos têm sobre nós, mas de acordo com a opinião de Deus, que vê o coração, que esquadrinha os pensamentos e que registra os nossos pecados. Você precisa de Deus. Você precisa de Jesus Cristo, que Deus enviou a este mundo. Você precisa do perdão que Ele oferece antes que teus dias terminem. Mas você e eu não podemos alcançar isso por nós mesmos. E o remédio, querido, o remédio, ele não pode ser preparado por nós. E é aqui onde entra o Evangelho. Ouça isso, atente para isso. O povo judeu não precisava ser condenado. Deus estava pronto, embora ofendido, pronto a perdoar, pronto a estender cura, perdão, misericórdia, salvação. Perdão estava disponível da parte de Deus. Onde nós encontramos isso nesse texto? Observe essas palavras de Jeremias falando pelo povo como para Deus. Passou a cega, findou o verão, nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo, versículo 21. Ando de luto, o espanto se apoderou de mim, mas há perdão, há misericórdia, versículo de número 22. Porventura não há bálsamo em Gileade, ou não há lá médico, porque, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo. Aqui está o Evangelho, querido amigo. Essa é uma alegoria do profeta Jeremias. Ele está dizendo: acaso não há remédio nesta casa que possa curar esta enfermidade mortal? Acaso não há um médico de plantão apto para sarar o enfermo? Porque o enfermo desejou morrer, porque ele precisou ser condenado. Se há remédio, se há médico, você entende isso? Acaso não há bálsamo na cidade de Gileade, ou não há médico ali? Porque, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo, Jerusalém representada aqui? Essa é uma alegoria, não é? Bálsamo de Gileade, famoso em Israel por suas propriedades medicinais. Há perdão disponível, o que Deus está dizendo. Há perdão disponível para você,
Porque Jesus Cristo Salvador, Ele já veio do céu a este mundo, e o seu bálsamo é o seu sangue precioso, e esse remédio foi ali preparado, moído naquela cruz, quando Ele entregou a sua vida como um sacrifício no lugar de pecadores. Ele se entregou a sua vida perfeita, santa, pura, no lugar de pecadores como eu, como você. Há bálsamo em Gileade. Há um Salvador que veio a este mundo. Você não precisa morrer e ser condenado. Você não precisa ser lançado no inferno. Essa culpa não precisa persistir em você, porque Jesus Cristo Salvador já veio. E se você se aproximar dele como um ferido, como um pecador, com a tua vergonha, com a tua culpa, com o teu medo, com o teu temor, com angústia, dizendo talvez essas palavras: passou a infância, passou a adolescência, eu já estou na vida adulta, eu não fui salvo, mas Senhor, há um perdão para mim. O Senhor enviou o teu Filho amado, o Salvador Jesus Cristo. Eu creio que há um Salvador, e eu creio que o seu sangue, o seu bálsamo é eficaz para sarar o câncer da minha imoralidade, o câncer das minhas mentiras, a podridão dos meus pecados, esse vírus que me mata gradativamente e me mantém longe de ti, que é o pecado. Eu creio, Senhor, e eu venho a ti em arrependimento, e eu entrego a minha vida. Salva-me, transforma-me, cura-me. Cura-me, ó Senhor, pelos méritos preciosos do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Eu sei que Ele é poderoso para salvar. Ouça essas palavras. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos, porque você ainda não foi salvo. Ser salvo é a coisa mais tremenda que uma pessoa pode experimentar. Eu experimentei a salvação de Deus em minha vida aos 17 anos de idade. E a cura do meu pecado, de um coração mau, duro, imoral, rebelde, doentio, egoísta, egocêntrico, longe de Deus. Quando eu ouvi essas palavras do Salvador e criei e me aproximei dele, eu entendi que ele havia morrido e que ele era poderoso para salvar mesmo eu, um pecador tão sujo, tão rebelde, crescendo dentro da igreja, em um lar que cria em Deus, no templo, assim por dizer. Eu vim a ele como um pecador arrependido. Por que você não vem, querido amigo? Você deve vir ao Salvador e se aproximar dele como um pecador arrependido e crer no Senhor, se entregar por inteiro. Ouça essas palavras. Passou a cega, findou-se o verão, e nós não estamos salvos. Talvez você diga: eu nasci nessa religião, pastor, eu nasci nesta igreja, eu nasci neste costume, eu nasci nesta crença, e eu vou morrer nessa igreja, nessa religião, nesse costume. Sim, talvez você morra nela, mas isso não significa que você foi salvo. Isso não significa que você foi perdoado. A mensagem do Evangelho não é religião, é salvação. E salvação vem de Deus através de Jesus Cristo. Você já foi salvo, passou a cega, findou-se o verão, e nós não fomos salvos. Você ainda não foi salvo. Ser salvo é maravilhoso. Ser salvo é maravilhoso em vida. Ser salvo, experimentar as bênçãos de Deus e a paz de Deus e respostas à oração. É maravilhoso em vida ser salvo, e é maravilhoso também na morte ser uma pessoa salva e saber que eu entrarei na presença do meu Criador com certeza e serei recebido por Ele, não porque eu mereça qualquer coisa, eu mereço a condenação, mas embora a condenação, Ele ofereceu um perdão, e eu estendi a minha mão culpada, o meu coração manchado e o meu clamor a Ele, e segundo a promessa dEle, Ele me ouviu, porque há bálsamo, há um Salvador que veio a este mundo, que ressuscitou, que não está preso naquela cruz de dor e agonia, que subiu ao céu e que é poderoso para ouvir o teu clamor nesta tarde. Se você simplesmente reconhecer o teu pecado e clamar a Ele por vida, é maravilhoso na eternidade ser salvo, estar com o povo de Deus em um novo céu, em uma nova terra, com o Senhor, com o Salvador. Você não está salvo? Se esse é o teu caso,
a culpa é somente tua. Você simplesmente rejeitou todos os avisos, todas as advertências, todas as advertências. Você se comportou como motorista da tua vida, que dirige um carro em certa direção, em uma autoestrada, e de repente placas após placas começam a aparecer dizendo: pare, reduza a velocidade, a ponte está quebrada, pare. E ao longo do caminho você não acredita e diz: não é verdade, perdão, não pode ser. E lá na frente é um policial com a viatura do lado da rua dizendo: pare, pare, as pessoas estão gritando: pare, a ponte caiu. E você segue em frente e segue em frente até o abismo, tendo desprezado todos os sinais, todas as advertências de Deus. Se você ainda não está salvo até agora, a culpa é sua. Você desprezou a advertência. Querido amigo, ninguém está hoje no inferno por acaso, por acidente, mas por escolha, por rebelião. E ninguém está no céu por acidente, mas porque um dia reconheceu os seus pecados, consciente, de uma maneira inteligente, clamou a Deus por misericórdia, deixou ali um coração duro aos pés do Salvador por salvação. O que é uma pessoa salva em Jesus? É um homem, é uma mulher que um dia encarou sua necessidade de perdão, que um dia encarou sua necessidade de Jesus Cristo, de salvação. O que é uma pessoa condenada no inferno, ao inferno? É uma pessoa que rejeitou todos os sinais, todos os chamados de Deus ao arrependimento, a ir a Jesus Cristo pela fé. Se você deseja Deus em tua vida agora, ser salvo, não permita que este desejo se arrefeça. Se você já percebeu a tua necessidade de perdão, de salvação, lance-se aos pés de Jesus com todo o teu ser, com toda a tua fraqueza, com toda a tua culpa. Clame por perdão. Não salvo. Esse é teu retrato? Uma pessoa não convertida? Será que você ainda será salvo? Amigo, você está a poucas batidas cardíacas de entrar na presença de teu Criador e você ainda não está salvo e ter que enfrentar um juízo certo, justo da parte de Deus, e você ainda não está preparado para isso. Talvez você diga: pastor, eu não sei se eu sou um eleito de Deus. Você não precisa saber disso. Se você sente a tua necessidade de perdão, clame a Ele por perdão e haverá um perdão para você. Foi Ele quem colocou ali este senso de culpa e de necessidade. É o chamado dEle, é a advertência dEle. Não diga: me falta fé, não consigo crer o suficiente. Será que você diria isso ao teu chefe? Teu chefe te diz: olha, meu amigo, vá lá, faça isso, isso, aquilo. Ah, não tenho fé, não consigo crer o suficiente. Deus te diz: se arrependa e eu te salvarei. E você diz: eu não tenho fé, eu não creio o suficiente. A culpa é sua. Você ama os teus pecados, é essa a razão? É um coração duro, um coração incrédulo, porque você ama o teu pecado, essa é a razão, e você não quer vir a Deus, e você diz: eu quero viver o meu pecado primeiro, não ore por mim, não me chame para a igreja, eu sei que é um Deus, eu sei que é um Salvador, eu amo o meu pecado. Sabe como você se comporta? Como uma criancinha, que tem um lencinho, sabia? Aquele lencinho sujo, surrado, cheio de saliva, que aquela criança sua o nariz, chora e carrega no bolso, e a mãe quer pegar para lavar, e a criança não deixa, e chora e clama. Você se apega a algo imundo, a algo que não vale a pena, um pecado, um estilo de vida rebelde, a imoralidade, a incredulidade, ser o cara, ser a mulher, ser visto como rebelde, como criminoso, como quer que seja, orgulhoso, cheio de si mesmo. Isso te levará ao inferno e à condenação. Quando há um perdão para você, quando há salvação, talvez você diga: eu tenho buscado, mas eu não consegui encontrar. Curioso, não é? A Bíblia diz que Deus enviou Jesus para buscar e salvar o que se havia perdido. Ele busca por você, você busca por Ele, e vocês nunca se encontraram. É porque você não tem buscado, é porque você não tem clamado a Deus. Jesus Cristo disse: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Você nunca foi, mas você deve ir. Arrependimento é vital, e quando você se arrepende assim: Senhor, eu sou um pecador,
Mas você não diz: Senhor, eu me vejo do lado errado da lei, eu coloquei minhas mãos sobre coisas que não me pertenciam. Diga: eu sou um ladrão, Senhor, eu roubei a felicidade de pessoas, a reputação de pessoas, objetos. Senhor, eu pus os meus olhos sobre o que eu não deveria e minha imaginação. Eu sou um fornicário, imundo. Eu sou uma pessoa dura, egoísta, incrédula. Diga a Ele o teu pior. Seja honesto e sincero diante de Deus. É assim que você se arrepende. Arrependimento é vital e fé é vital. Fé que Deus enviou o seu Salvador. Fé que Ele está pronto a te perdoar. E você vem então, querido amigo, se entregando. É essencial se entregar. Você se arrepende aos pés do Salvador, crendo que Ele é poderoso para te salvar. Há bálsamo em Gileade, há um Salvador. E você se entrega por inteiro. Você tira a mão do volante da vida e você entrega a tua vida. Ouça essas palavras finais do profeta dirigido a você e a mim. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo, ando de luto e espanto se apoderou de mim. Porventura não há bálsamo em Gileade, ou não há lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Ainda há bálsamo, ainda há perdão, ainda há vida e perdão gratuito em Jesus Cristo, mesmo hoje, mesmo nesta tarde. Se essas palavras de Deus falaram ao teu coração, procure um lugar silencioso e tranquilo, dobre os teus joelhos diante do Senhor Jesus, diga a Ele o teu pior e peça a Ele por vida e salvação, e você será curado como eu fui. Como milhões e milhões de homens e mulheres, meninos e meninas, jovens foram curados, sarados, transformados da pior enfermidade da alma, o pecado, e receberam certeza de vida eterna. Porventura, não há bálsamo em Gileade? Sim, há um Salvador. Ou não há nele médico? Sim, Jesus Cristo, médico dos médicos. Por que você não foi salvo? Mas você pode, querido amigo, se você o buscar agora, de todo o coração, Ele te salvará.